eles limitam a mulher, não que a mulher é limitada, eles limitam. No judô tem alguma diferença para a mulher? Ou a mesma coisa que o homem faz, a mulher faz dentro? A mesma coisa. Mesma coisa? Então, assim, lógico, você tem um público, vamos colocar assim, dentro de uma academia, é, por exemplo, diferente de um clube que treina competitivamente. Então, por exemplo, dentro de uma academia, nós temos vários públicos. Nós temos um público mais velho, nós temos um público da meia-idade. Então, assim, é, essas mulheres, elas vão treinar referente ao limite dela. Nós nunca vamos ultrapassar, mas também nós nunca vamos diminuir, entendeu? Sim. Então, assim, o que acontecia antigamente, né? As mulheres eram muito desvalorizadas. O judô feminino, ele demorou para ser realmente reconhecido mundialmente, no Brasil, inclusive, e aos pouquinhos foram conquistando seus espaços. Ainda estamos conquistando o nosso espaço, né? E durante os treinamentos, nós buscamos sempre pela igualdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar igual por igual. Então, assim, inclusive até quando eu conheci o Felipe, que a gente ia treinar junto, eu falava para ele, pode treinar comigo como você treina com os meninos, porque eu gosto disso. Mas nós também temos aquele público feminino que vai para poder fazer uma atividade física apenas. Então, ela vai ter um treinamento dela específico ali no canto, junto com outras pessoas que vão ajudar ela a crescer dentro do judô. Só que é aquela coisa, vai partir da pessoa, se ela quer um treinamento competitivo, se ela quer um treinamento técnico, se ela quer um treinamento mais físico. Então, depende muito desse público. E hoje, graças a Deus, e a tudo assim, né? As meninas estão conquistando o seu espaço. E Isso é isso muito legal. exatamente, é muito legal. Ainda encontramos algumas dificuldades? Infelizmente, sim. Às vezes a gente é, acompanha Machismo. algumas situações de machismo, ainda. Eu O já tive feminista, mas isso é alunas legal. que falavam assim para mim, mas sensei, eu não quero fazer com ele porque eu tenho certeza que ele vai ganhar de mim, que ele vai me derrubar. E eu sempre, lógico, eu sempre converso muito essa parte psicológica com a criança também, fazer com que a criança ganhe essa confiança, principalmente as meninas, e às vezes uma conversa que eu tive com a criança, quando ela foi fazer atividade, ela viu que ela pode, ela ganhou essa confiança, ela viu que ela consegue ir além, que ela pode também conquistar o seu espaço dentro de qualquer coisa. E isso eu sempre falo em reuniões com os pais, com as escolas, porque eu já tive escolas que falavam assim, professora, o judô vai ser só para os meninos aqui na escola e as meninas vão fazer só balé. Infelizmente, Tem esse pensamento que tem tá esse errado. pensamento dentro da própria escola. Então, assim, eu falava assim, poxa, eu sou uma professora. Você vai colocar uma mulher, professora faixa preta, para dar aula, e você quer que eu aceite que seja só os meninos? É complicado demais. Aí Então, acontece, desculpa cortar, acontece umas situações engraçadas. As meninas começam a migrar pro judô. exatamente. Aí às vezes é no mesmo dia, às vezes é até no mesmo horário as aulas. E lógico que isso depende muito do professor também cativar a criança. Mas você vê uma migração, né? Um dia tem uma menina. Aí na semana seguinte já tem duas. E o que você escuta dos pais? Quando a filha dele faz essa migração, o que os pais falam? Os pais, eles ficam um pouquinho, né? Aquela coisa de receio. Poxa, mas a minha filha tá fazendo balé, tá fazendo dança, agora ela quer fazer judô. Por quê? Então a primeira coisa que o pai ele procura Você não saber. fala assim, tipo, sua filha tem uma mente mais evoluída que a sua. Pode ser. Não dá vontade de falar, né? Às vezes sim. É. Da mesma maneira que homens, né? Que meninos, Sim, às ao vezes quer contrário, fazer, é por exemplo, verdade. dança e balé, e o Sim, é pai, às vezes, verdade. não, eu quero deixar só no judô, só no futebol, porque é meu Que é filho. mais complicado. É, É mais né? complicado. Então nós temos infelizmente, ou são os dois lados da moeda. E acontece a migração, né? É interessante porque você vê o brilho nos olhos dessas meninas Sim. fazendo judô, e o pai chega, às vezes, no final do ano, numa apresentação, e fala, professor, minha filha, ela ama o judô. É. Ela ama, ela fazia lá a atividade dela, mas ela não para de falar do judô. Ela chega em casa, ela quer fazer golpe, ela quer fazer cambalhota. Uhum. Então, assim, é uma atividade, a criança tem que se sentir bem. E os pais, realmente, eles têm que entender que cada um tem o seu gosto. Às vezes o pai foi um judoca, ou foi um jogador de futebol, enfim, qualquer esporte.
E o pai, às vezes, cria essa expectativa no filho. Ah, sou um faixa preta, o meu filho vai ter que ser um faixa preta também. Não, às vezes o filho não vai ser um quer. bom dançarino. É verdade. Porque, bem, na verdade, a criança, vamos falar de uma criança, né, uma idade baixa, tipo, até 7, 8 anos. Ela não entende muito isso. Ela entende o que é passado para ela dentro de casa, dentro do colégio. Né? Então, lógico que dentro de um colégio, Ela dentro vê de quando todo mundo muitas... tinha que ver, ela vê um ser humano e pronto, Exatamente. acabou. A criança ela é inocente. É. Pra ela é indiferente se eu tô fazendo judô com uma professora ou com um professor. Poxa, eu tô fazendo judô e eu tô gostando. Não interfere se ela tá fazendo balé com um homem ou balé com uma menina. Ela tá fazendo algo que ela gosta. Então, existem algumas situações que, lógico, a família acaba, às vezes, nem conversando com a criança, mas a família conversando entre ela, a criança é muito esperta, a criança acaba pegando essas conversas e acaba levando isso para uma escola, e acaba levando isso para outros amigos, e acaba levando para suas atividades. Então, o nosso papel, qual que é? Deixar tudo equalizado. Então, da mesma maneira que tem crianças, às vezes, que chegam para a gente e questionam sobre alguns conceitos, nós vamos parar uma aula, nós vamos tentar explicar da melhor maneira e talvez alguns assuntos nós nem vamos comentar com a criança. Nós vamos chegar e falar, ó, procura conversar com o papai e com a mamãe, porque nós não podemos, às vezes, entrar em determinados detalhes. Né? Nós já tivemos perguntas assim, até para certas faixas etárias cabulosas. Que para nós respondermos Não, e às vezes fica mais à vontade, às vezs, perguntar para vocês do que com os pais, né? Isso que aí é. Mas vocês já tiveram algum aluno LGBTQIA+, alguma coisa? Já sim. teve? E Sim. nunca tiveram problemas assim com os alunos, interação? Jamais, é Jamais. aquilo. É até engraçado, né? O público do judô, quando você para realmente olhar, mesmo as crianças, a união que elas dão ali, às vezes elas dão uma força umas para as outras, que você olha assim e você fala, poxa, tem tanto, nós adultos precisamos tanto aprender com essas crianças, que às vezes, eu já cheguei a comentar algumas situações com o Felipe, que eu às vezes cheguei a chorar em aula, assim, já, em algumas situações que já aconteceram, que eu falava, gente, nós adultos não agimos dessa maneira, e olha isso, quanto aprendizado... Maturidade, às vezes. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os pais, para todas as pessoas. Nós, professores, estamos ali, mas nós também aprendemos muito, muito. Sim. E acredito que muitos adultos, muitos pais aprendem isso também. E ter uma situação dessa dentro de uma aula assim, é muito legal. Isso mostra o verdadeiro judô. Né? O respeito, né? O respeito. O judô trabalha com os valores. Principal é o respeito. Eu vou te respeitar você sendo homem, mulher, transgênero, qualquer um. Eu vou te respeitar se você é branco, se você é negro, se você é de outro país, se você gosta de uma boneca, se você gosta de um carrinho. E tratar com igualdade, Exatamente. né? É o respeito, a base, né? E isso, infelizmente, é o que está faltando no mundo. É o respeito. Exatamente. A partir do momento que você Hoje tem respeito com uma pessoa, né, independente de classe social, você ganha o mundo. E as crianças são subvertidas pelos próprios pais, né? Sim. Exatamente. A maldade, às vezes, os pais passam para a criança. Às vezes sem querer, às vezes por quê? O judô, um aprende com o outro. Então, isso, inclusive, nós passamos para a turma. Dentro de uma aula, por exemplo, estamos falando de crianças, né? Você tem uma criança que tem 5 anos e você pode ter uma turma que tem uma criança que tem 9 anos. A que tem 9 anos, ela tem um entendimento melhor, tanto da parte técnica, como do próprio corpo, em sentido de força, de movimento. Então, o que nós procuramos fazer? Ó, você que é mais velho, mais forte, vai devagarzinho, né? E eu acho que você mostrar para a criança que ela pode ajudar o mais novo. Isso é importante, porque é um dos valores que o judô traz, né? Prosperidade e benefícios mútuos. Nós vamos uns ajudar aos outros para ter uma sociedade melhor. E dentro do tatame, dentro do dojo, é isso. Lógico, se você pega uma criança de 9 anos para ensinar uma outra criança, por exemplo, de 5 anos, não é tão interessante. Porque aquela criança, ela tem um conhecimento maior, sim, com certeza. Mas para passar esse conhecimento para uma criança de 5 anos, é totalmente diferente. A forma, né? Só eu explicar um negócio que eu entendo quando eu estava no Karatê, que é aquele negócio que era o seguinte. O Karatê é muita repetição. Né? Então, são golpes que você dá.
às vezes sozinho, você tem pouco contato, Os né? katas, né? As É, formas. isso. Então, eu, como criança, eu ensinava os golpes que eu sabia até aquela faixa. E meu professor, ele falava, ensina essa turma, pessoas até mais velhas que eu. E eu só tinha que repetir os golpes e corrigir como sempre me corrigiram, porque demorava a passar de faixa. Essa é a história da hierarquia. Tinha bastante no cara. É isso que eu não sei se Não, tem a hierarquia ela existe, né, existe, né? nessas artes marciais, com certeza. Mas nós, professores, temos que ter esse cuidado. Nós não podemos, por exemplo, jogar uma responsabilidade para uma criança, mesmo que ela seja mais graduada do que a outra, ou até para um adolescente, para que ele ensine, para que ele mostre o que vai acontecer. Ele, através do conhecimento que ele tem da técnica, ele vai ver se essa criança quando estiver praticando junto dele, se está fazendo certinho. E ele vai auxiliar. Ó, por exemplo, vamos colocar aí uma técnica, sei lá, o Sotogari, que é uma técnica que engancha a perninha atrás. Ó, engancha melhor a perninha, sobe o pezinho. Ela vai ajudar. Agora, você jogar a responsabilidade para uma criança, mostrar um golpe para uma outra criança, ou até alguém mais velho, isso nós não fazemos porque realmente é uma responsabilidade grande e às vezes a criança pode se machucar. Exatamente. Então, nós mostramos o golpe. Muitas vezes nós deixamos fazerem nós primeiro. Aí nós vamos corrigindo. E tem um determinado momento da aula aonde até para você jogar uma responsabilidade para essa criança que já tem mais idade e também para aquela criança que tem menos idade conseguir tanto se desenvolver um pouquinho mais, como ter um aspecto social com uma outra criança de uma outra idade, né? Porque muitas vezes você pega as crianças da mesma faixa etária. Ali elas estão confortáveis. Quando uma criança de 5, 6 anos vai com uma de 7, 8, 9, principalmente 8, 9, vamos colocar dessa maneira, você já vê que a criança às vezes fica assustada porque a outra é maior, é mais forte. Então, nós não colocamos a responsabilidade para aquela criança mais velha ensinar, mas sim para ajudar. Ó, você vai com ele é pequenininho, vai devagar. Você pode fazer os golpes devagarzinho, pode jogar, pode, mas com cuidado. E nós, durante a aula, também vamos vendo isso. A criança que tem o perfil que consegue auxiliar melhor e aquela criança que ainda não consegue entender que ela precisa soltar um pouquinho mais o corpo, que ela precisa jogar mais devagar o outro aluninho. Então, isso nós, professores, vamos vendo através de um Cadenciando, né? feedback, cadenciando. Vai dosando, Vai né? E essa dosando. criança que ela acaba, vamos colocar assim, se tornando os nossos ajudantes nas aulas, né? Ela se sente importante. Isso. E isso Incentiva, né? incentiva É ela. isso que eu senti, é isso que eu tô falando. É E muito aos bom. pouquinhos ela vai querendo continuar se inserindo, se graduando É, e querer ajudar o próximo. Isso já tem das crianças, né? De uma querer ajudar a outra. Mas nós ali, professores, nós temos que ter essa responsabilidade, como o professor falou. sim, tá sempre. Judô ele tem que ser lúdico. A criança ela tem que gostar a primeira coisa, de praticar uma atividade física, de ter uma regularidade, um comprometimento, uma responsabilidade, né? Esse ponto hoje é o mais importante para nós. E aí sim, se a criança ela começa a ter um gosto maior, é aí que nós vamos aos pouquinhos mostrando essa parte técnica do judô. E o judô também é importante na parte, inclusive, por exemplo, de quedas, que prioriza muito. Então, nós ensinamos as crianças a cair, a bater o bracinho, já cria-se um senso de proteção, porque todos nós somos suscetíveis a cair. Então, a criança, quando ela aprende isso, já fica muito mais intrínseco. E às vezes ela tá brincando, tá no parquinho, tá com o pai, tá com a mãe, acaba caindo. Essa coisa dela já saber cair evita com que ela se machuque de uma maneira onde poderia, por exemplo, bater uma cabeça, né, um acidente um pouco mais grave, já cria esse senso nela. Então, o judô, principalmente nessa faixa etária, é de uma maneira lúdica, porém séria, né? Porque nós temos que ir colocando aos pouquinhos aspectos que serão importantes para a vida dela. E um dos aspectos mais importantes também é a parte comportamental, né? Essa coisa de valores, respeitos. Principalmente quando a criança ela tem até 5, 6 anos, é onde nós conseguimos formar ali o caráter, né? A parte moral da criança. Ela vai se moldando aos poucos. Mas até 5, 6 anos é muito importante o trabalho do judô para essa faixa etária nesse sentido, né? De você moldar, da criança entender
o momento que ela tem que ficar sentadinha prestando atenção, que tem que obedecer em casa, que tem que obedecer às professoras. Então, esse é o aspecto formal do judô. Por isso que ele é muito bem visto nas escolas. Vamos falar da técnica. Ela tem uma forma de se fazer, uma forma padronizada, né? Então, existem estudos, esses estudos acontecem ano a ano, professores supergraduados, isso vai passando do Japão e vem para os outros países. Então, existe uma forma de você fazer aquela técnica. Uma forma que, por exemplo, é pedida no exame de graduação para uma faixa preta e faixa preta com um dan adiante. Só que, para você entrar uma técnica, você precisa, vamos colocar assim, de um desequilíbrio, que é o que o judô trabalha. Só que existe vários pontos de desequilíbrio. Nós falamos, na maioria, que são 8 pontos de equilíbrio, que são os pontos cardeais, né? Então, você tem para frente, para trás, para os lados, na diagonal para trás, diagonal para frente. E você consegue entrar uma mesma técnica, dependendo da movimentação que você faz, para lados diferentes. Assim como, por exemplo, eu preciso fazer uma pegada tradicional, né, que é gola e manga, eu vou fazer uma técnica, mas eu também posso fazer essa técnica dependendo do meu biotipo, dependendo do biotipo do meu adversário, dependendo da movimentação que eu faço, eu posso fazer segurando nas duas mangas, posso fazer às vezes de um lado invertido. Então, a parte de você, entre aspas, modificar a forma da técnica, é isso que a professora falou. Ela vai de acordo com o treinamento, com a especialização. Aí já é uma parte competitiva. Sim. Então, você tem técnicas que, por exemplo, você olha e você fala, nossa, que golpe que foi esse? Esse golpe parece tal, né? Mas é uma variação muito diferente. Mas é porque aquele atleta, para ele, essa técnica funciona. Porque estamos falando de uma parte especialização, competição. E na competição, o principal objetivo é você derrubar o oponente. Lógico, sempre de acordo com as regras do judô, né? As regras vigentes. Então, dentro daquelas regras, lutando de uma maneira tática, você vai tentar modificar suas técnicas para pegar de surpresa o seu adversário. Acho que você fica chateado. E eu, como eu falei, eu sou competitivo. Eu sempre fui a minha vida inteira competitivo. Então, eu fiquei com aquilo meio... Não caiu bem, não digeriu. Aí ela me levantou. Falou, não, vamos pra cima. Peguei um adversário duríssimo também. Na disputa de terceiro. Ganhei no último milésimo de segundo. No último milésimo de segundo. Ela até filmou. O cronômetro tava pra ir do 0 a 1. Foi. Eu fiz a entrada de um golpe. O cronômetro zerou. Eu tava entrando o golpe. E joguei. E deu a pontuação. E aí eu consegui a classificação de terceiro no Sul-Americano. Aí isso foi uma válvula pra mim. Aí você caiu a ficha que você tinha. Aí eu caí a ficha. Mudar. Aí eu falei, amanhã... E eu já tinha feito a disputa de terceiro muito bem. Porque aí eu mudei o meu estilo de luta. Porque como são atletas muito fortes, eu procurei mudar. Falei, não, eu preciso mudar algumas coisas. Nessa última luta eu consegui fazer isso. E já no domingo, isso estava muito implícito. Era o último dia, mas parecia que pra mim era o primeiro. Eu estava com uma vontade que nem eu acreditei. Nem eu. Eu fiz 3 lutas duríssimas. Mas pelo que eu tô entendendo, você tá contando, você viu? Você deu uma desanimada, sim, né? Ela te deu uma dura, como ela falou, e aí você já mudou, no domingo você já era outra pessoa. Outra pessoa. Sim. A gente ficou conversando muito. Da hora que a gente terminou a competição até o outro dia, durante o café da manhã, olha, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Vamos mudar, vamos fazer diferente, porque eles vão vir pra ganhar de você de novo. Então você tem que mudar o seu jeito. Não dá pra você lutar igual ontem. Então, assim, a gente conversou muito, assistimos os vídeos. A gente falou, poxa, olha, tá acontecendo isso, isso. Ele já acordou, né, durante o café da manhã, quando a gente tava se preparando pra ir pro evento, ele já acordou e falou assim, hoje eu vou ganhar. Hoje, ninguém vai nem segurar no meu judogi. Isso eu falei. Ele falou isso. Caramba. E aí eu falei, é isso. Então vamos buscar sua medalha de ouro.